Olá, quinta-feira, 1º de maio. Nossa, que dia agitado nos mercados, hein? Muitos resultados importantes de tecnologia, outras empresas também, e tudo isso com aquela nuvem, né? A incerteza das tarifas comerciais pairando. E a ideia hoje é tentar separar um pouco o joio do trigo, sabe? Olhar para esses balanços, para os indicadores e entender o que está rolando de verdade por trás dos números e, claro, das manchetes sobre as tarifas do governo Trump. A gente se baseou aqui em várias notícias que cobriram esses resultados e o cenário todo. Pois é, e a tensão principal está bem clara, né? De um lado, você tem essa força da inteligência artificial impulsionando resultados assim muito fortes para algumas empresas de tecnologia. É verdade. E do outro lado, o impacto crescente e bem previsível dessas tarifas. Elas estão batendo em vários setores, minando a confiança do consumidor. É um cabo de guerra, né? Totalmente. Então vamos mergulhar nisso, começando pelas gigantes de tecnologia, a Big Tech, Microsoft e Meta. Nossa, vieram muito fortes, superando bastante as expectativas. Muito fortes mesmo. A nuvem Azure da Microsoft, por exemplo, cresceu 33%. E o lucro da Meta, então, saltou 89%. Impressionante. E as duas falaram que vão continuar investindo pesado em IA. E o mercado gostou, né? As ações da Microsoft tiveram maior ganho depois de um resultado desde 2015. Isso mostra que, pelo menos para elas, a aposta em IA tá dando retorno. Com certeza. Mas aí, olha que interessante o contraste com a Amazon. Ela também bateu as estimativas, lucro, receita, vendas subiram 9%, a AWS, que é a nuvem deles, 17%. Números ótimos também. Sim, mas as ações caíram depois do anúncio. Será que o pessoal esperava ainda mais depois da Microsoft? Ou, sei lá, o mercado já está mais sensível a qualquer coisinha, mesmo com números bons? Boa pergunta. Fica essa dúvida, né? E a Apple? Os números vieram um pouquinho acima do esperado, vendas de 95, quase 95,5 bilhões de dólares. O iPhone 16 puxou bem, Hum, mas, de novo, as ações deram uma recuada. O principal motivo ali foi o medo das tarifas. Na China, as vendas foram melhores do que se temia, o que é um ponto positivo. Mas ainda tem aquela pressão da concorrência local, né? Xiaomi, Huawei e a própria Apple correndo atrás na questão da IA por lá. certo. E essa sensibilidade toda com o comércio internacional ficou bem clara com a Qualcomm, a fabricante de chips. As ações deles despencaram mais de 8%. Nossa, 8%? É, depois que eles soltaram uma previsão de receita mais fraca para o próximo trimestre. E eles foram diretos. Citaram a incerteza do cenário comercial global. E isso mostra como essa cadeia toda de tecnologia está interligada e, bom, vulnerável, né? Exatamente. E o impacto dessas tarifas, claro, não fica só na tecnologia, né? A gente está vendo isso respingar em vários outros lugares. Com certeza. O McDonald's, por exemplo, perdeu as estimativas, vendas caíram nos Estados Unidos. Eles falaram que os consumidores estão mais cautelosos, lidando com incerteza. E o Airbnb, mesma coisa, previsão de receita mais baixa, falando de demanda mais fraca nos Estados Unidos por causa dessa política comercial meio errática. Teve até aquela história da Amazon pensando em listar o custo das tarifas, né? E a ligação do Trump pro Bezos, enfim. Sim, e na indústria o cenário é bem direto também. O índice ISM de manufatura lá nos Estados Unidos contraiu de novo em abril. Está em 48,7. As empresas falaram que estão num estado de quase paralisia por causa da incerteza. Quase paralisia. Pesado isso. Muito! A Harley-Davidson chegou a retirar a previsão para o ano todo. Estimaram um impacto de até 175 milhões de dólares por causa das tarifas. A GM também cortou a projeção de lucro para 2025. Falou num impacto que pode chegar a 5 bilhões, apesar de ter tido um alívio recente para as montadoras, né? 5 bilhões. É muito dinheiro. Até a Ryanair ameaçou procurar outra fabricante se a Boeing repassar custos de tarifas. Exato. E olha, até no setor financeiro, como a seguradora AIG.
É claro, o lucro deles caiu por causa dos incêndios na Califórnia, que foram perdas grandes por catástrofe. Mas o CEO fez questão de mencionar essa dificuldade de navegar esse ambiente de guerra comercial. Quer dizer, está afetando todo mundo mesmo. E enquanto isso, a política não para, né? A China, segundo a mídia estatal deles, dizendo que os Estados Unidos que buscaram conversar sobre tarifas, mas a China quer redução. A União Europeia acenando com mais compras, uns 50 bilhões de euros, se os Estados Unidos cortarem as tarifas deles. É uma negociação complexa. E no fronte doméstico americano, o Senado quase bloqueou as tarifas do Trump. Foi um empate, 49-49. E a Casa Branca negando alívio tarifário para pequenas empresas. Tá bem tenso. Um cenário macro bem complicado mesmo. Mas olha, além dessa pressão externa toda, tem empresa enfrentando os problemas internos e regulatórios bem sérios, né? O caso da Apple que saiu essa semana. Ah, sim. Esse foi forte. Muito. Uma juíza federal decidiu que a Apple violou uma ordem antitruste anterior, lá da App Store, mandou reduzir as taxas. E não parou aí. Ela acusou um vice-presidente, um tal de Alex Roman, de mentir sob juramento e encaminhou o caso para promotores criminais. Pesadíssimo. E ainda criticou Tim Cook por ter ignorado conselhos internos para cumprir a ordem judicial. Isso vai muito além de uma briga comercial, né? Tem um potencial de impacto gigante. Com certeza. Impacto na governança, na reputação. E falando em liderança sob pressão, teve aqueles rumores sobre a Tesla também, né? De que o conselho teria sondado substituir o Elon Musk. Ah, eu vi isso, mas negaram, né? Sim, a presidente do conselho, a Robin Denholm, negou, mas ela confirmou que o Musk vai dedicar mais tempo à Tesla. O que, de qualquer forma, adiciona mais um tempero de volatilidade para uma ação que já é, digamos, bem volátil por natureza. Sem dúvida. Então tá, juntando tudo isso, qual o quadro geral que fica? Parece que a gente tem essa divisão clara. De um lado, a força da inovação, principalmente IA, empurrando para frente. Exato. Mas do outro, essa barreira constante da geopolítica, da política comercial segurando ou desviando o caminho. É exatamente isso. A gente vê a resiliência de alguns negócios, como o Microsoft e Meta, que estão na crista da onda tecnológica, mas, ao mesmo tempo, a vulnerabilidade de setores mais tradicionais e do próprio consumidor, né, diante dessa instabilidade macro e política. É um equilíbrio bem delicado. E nesse cenário todo de incerteza, não é de se espantar ver volatilidade em outros mercados também. O de criptoativos, por exemplo. Bitcoin, XRP, Monero, as stablecoins como Tether, USD, DAI, é outro campo onde os investidores buscam alternativas, mesmo que sejam mais arriscadas. Faz todo sentido. Então, a grande questão que fica pairando no ar talvez seja... Até que ponto essa força da inovação, do desempenho das empresas, consegue realmente blindar uma companhia desses choques geopolíticos, dessas políticas comerciais tão disruptivas? Qual vai ser o ponto de inflexão, sabe? Essa é a pergunta de milhões agora para os mercados. Com certeza. Os próximos passos nas negociações EU-China. Os próximos dados econômicos que saírem. E como as empresas vão continuar adaptando suas cadeias de produção. Tudo isso vai dar mais pistas para a gente. Vamos ter que ficar de olho.